Olá, meu nome é Silas, eu sou um dos componentes formado pelo primeiro grupo a apresentar o trabalho de EGP, com o Matheus Henrique Costa e o Pedro Grigol, do Paim, e vamos apresentar sobre o crescimento das despesas públicas. Trazendo um pouco sobre o contexto histórico, o crescimento das despesas públicas foram explicadas através da Lei de Wagner, também conhecida como Lei do Crescimento Incessante das Atividades Estatais. Wagner buscou explicar o porquê dos aumentos conforme a sociedade evoluía e as receitas aumentavam, ou seja, enquanto as receitas aumentavam, os gastos aumentavam. Mais tarde, Richard Bud procurou, de forma empírica, responder sobre isso e acabou evidenciando três dessas fórmulas citadas indiretamente por Wagner, que foi o crescimento das funções administrativas e de segurança, as crescentes demandas por maior bem-estar social, especialmente educação e saúde, e a maior intervenção direta e indireta do governo no processo produtivo. Bem, como todos nós sabemos, conforme a população ela aumenta, se desenvolve, a população fica mais exigente, quer maior espaço de lazer, maior comodidade como um todo. Aqui no Brasil, essa lei foi descoberta a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as despesas públicas ficaram evidentes conforme o desenvolvimento do país. Trazendo sobre o Passerotti, as despesas públicas eram uma forma de controle, é uma forma de controle dentro da sociedade. Podemos trazer isso também para os dias atuais, como, por exemplo, vimos os governadores brasileiros distribuindo de forma desigualitária as receitas através do fundo secreto. Então, isso é uma forma de controle político. Então, através disso, ficou evidente a importância das despesas públicas e como ela pode controlar politicamente e também a sociedade. Musgrave apontou os motivos ocasionados pelo crescimento dessas despesas, né? Que foi o crescimento da renda per capita e o aumento da demanda por bens e serviços públicos, que é como eu trouxe, conforme aumenta a renda per capita, a população como um todo fica mais exigente com os bens públicos, ou seja, ela quer ter melhores condições de saúde, de educação como um todo, quer se sentir melhor dentro da sociedade. E exige outras formas também, como mudanças tecnológicas, mudanças populacionais, que a mudança tecnológica são, como por exemplo, a Revolução Industrial, que trouxe desenvolvimento e conforme trouxeram esse desenvolvimento, aumentou também as receitas e, consequentemente, os gastos da Inglaterra, por exemplo. As mudanças populacionais, elas são bem claras pelo fato de conforme as pessoas vão aumentando a população, cada pessoa é mais um gasto para o governo. E os custos relativos aos serviços públicos, como manutenção de áreas públicas e até mesmo, como podemos ver, a polícia. Mudanças no alcance das transferências, disponibilidade de alternativas para a tributação, efeito limite em finanças de guerra e fatores políticos sociais. O fato da gente ter escolhido esse tema é pela importância dele também nos dias atuais. Como podemos ver, atravessamos a pandemia, tivemos 2 anos já nessa pandemia, e muito do que a gente traz nesse conteúdo do crescimento das despesas públicas serve para esse momento. Eu sou o Matheus e vou falar alguns conceitos. O que é o orçamento público? O orçamento público ele é um
um método, um meio utilizado pelo governo para planejar a utilização dos recursos arrecadados. Ele também serve para estimar quanto o governo vai conseguir arrecadar e também ele fixa as despesas que o governo vai ter. O que é a despesa pública? A despesa pública é basicamente a aplicação dos recursos arrecadados. Esses recursos são arrecadados por meio de taxas, impostos, dentre outras formas, e a execução da despesa pública. A execução da despesa pública, ela segue 3 estágios previstos na Lei 4.320 de 64, que é o empenho, que é basicamente a reserva do dinheiro arrecadado para o pagamento futuro dessa despesa, a liquidação, que é verificar se o governo recebeu aquela obra que foi comprada, que foi planejada, e por fim o pagamento, que é a quitação da dívida. Vou falar agora sobre a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. Ela também estabelece em regime nacional parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo, sendo Estado, município, brasileiro. As restrições orçamentárias previstas na LRF visam preservar a situação fiscal dos entes federativos, de acordo com seus balanços anuais, com o objetivo de garantir a saúde financeira, o equilíbrio, basicamente, das contas públicas. E é isso. Agora eu vou falar da Lei 4.320 de 64. Então, o que ela faz? Ela estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, eu separei 2 artigos. O artigo 12, que ele classifica as despesas públicas em despesas correntes e despesas de capital. Então, as despesas correntes, elas incluem as despesas de custeio e as transferências correntes. E as despesas de capital incluem os investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. Tá? Mas qual a diferença entre elas? Então, é que as despesas correntes, elas são todas aquelas que são destinadas à manutenção e funcionamento dos serviços públicos. Então, elas não contribuem diretamente para a formação e aquisição de bens de capital. Já as despesas de capital, elas contribuem para a formação e aquisição de bens e serviços e, por isso, integram patrimônio público. E outro artigo que eu separei foi o artigo 16, que ele fala assim: fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Então, essas subvenções sociais, elas estão dentro das transferências correntes e, consequentemente, como eu tinha dito, elas estão dentro das despesas correntes. Então, eu separei esse artigo mais para contextualizar, que agora nós vamos abordar a evolução das despesas públicas nesses 3 setores, de saúde, educação e assistência social. Então, crescimento das despesas públicas com saúde. Então, a gente utilizou como referência o estudo de Contarrato, Lima e Leal, feito em 2019, e ele analisa as despesas com saúde nos anos de 2006 a 2016. Então, o que ele constatou? Ele constatou que, mesmo passando por uma crise e tendo momentos com queda de arrecadação, as despesas de saúde, elas tiveram uma tendência de crescimento. Então, segundo os autores,
o maior motivo desse crescimento foi a Emenda Constitucional 29, que ela define percentuais mínimos de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Então, por isso, a Emenda Constitucional 29, ela apresenta um efeito protetor perante os gastos públicos. E podemos ver em números que a participação dos estados na alocação de recursos públicos ao SUS, ele aumentou de 18,5% nos anos 2000, foi o ano que a Emenda Constitucional 29 foi aprovada, e aumentou para 26,4% em 2010. Então, o aumento das despesas públicas na área de saúde mostra a prioridade do governo. Então, dentre todas as políticas sociais, eles focaram nas questões relativas à saúde. Então, já relativo às despesas com educação. Então, o artigo que a gente utilizou como referência foi de Nalu Farenzena, realizado em 2021. Então, ele constatou que houve uma diminuição da assistência financeira da União à educação básica. Então, o que eles acreditam? Que o aumento da responsabilidade governamental no processo de financiamento, ele ocasionou essa diminuição, porque juntamente com esse aumento da responsabilidade, houve uma diminuição nos recursos federais. Então, em números, houve uma redução de 37 bilhões no campo da educação, se você comparar o ano de 2014 e 2020. Já relativa às despesas com assistência social, conforme o estudo de Guilherme Secato, em 2014, eles analisaram os anos de 2006 a 2013, e pode-se perceber um aumento significativo nos gastos de natureza social. Então, os gastos relativos à previdência social e assistência social, eles corresponderam juntos a cerca de 70% do gasto social médio durante esse período. Então, durante esses anos, houve uma priorização das políticas de transferência ao invés de promover serviços públicos e essenciais de qualidade. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus de volta. Eu escolhi esse artigo por ele falar das despesas públicas nos municípios de Pernambuco. O referente estudo, ele analisa dados financeiros e também populacional da região no período de 2000 até a 2007. Durante esse período, foi analisado que a quantidade de pessoas, de população, a população do estado cresceu e a despesa pública, aliás, os recursos destinados à despesa pública do estado cresceu também junto com o crescimento populacional. Porém, não houve uma igualdade entre esses dois crescimentos, causando assim uma maior demanda para pouco sistema de saúde, para pouco médico atender. E é isso. Agora, já nas considerações finais, então, o que a gente pode perceber? Que as despesas públicas, elas são muito importantes para o bem-estar da sociedade e da economia. Então, mas também é necessário que os limites de gasto eles sejam respeitados e sejam transparentes para que haja um controle e a sociedade não seja prejudicada. Então, pode-se perceber que mesmo as despesas públicas, elas sendo custos, né, sendo gastos, ela pode ser vista também com um papel de investimento, já que os gastos com despesas estão diretamente ligados com o desenvolvimento do país. Então, a partir da nossa apresentação, a gente pode notar que houve um aumento nas dívidas do Brasil, principalmente na área de saúde e assistência social, mas teve uma redução nas despesas relativas à educação básica. Então, é isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado.